Boa tarde, eu sou a Tayane, vamos nas pegadas? Hoje nós vamos falar sobre por que tinha autoridade. As palavras de Jesus marcam por que tem autoridade. A autoridade é sobre a natureza. Os discípulos entraram em um barco e Jesus foi com eles. Em dado momento, formou-se uma forte tempestade. Seus discípulos estavam muito assustados e com medo. Eles eram pescadores, estavam acostumados a enfrentar tempestades, mas esta não era uma simples garoa. De fato, as ondas inundavam o barco e eles achavam que iriam morrer. Entretanto, apesar do tempo ruim, Jesus dormia. Como pode alguém dormir debaixo de uma tempestade? Poderia ser uma pergunta legítima de alguns de seus discípulos. Entretanto, o grito de desespero foi: Senhor, salva-nos! Jesus pergunta aos discípulos: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e falou com a natureza. Ele repreendeu o vento e o mar, sendo prontamente obedecido, e em profunda perplexidade perguntaram: Quem é esse que até os ventos e mar lhe obedecem? Ficou muito evidente que o poder de Jesus estava muito além da compreensão daqueles discípulos. Somente Deus poderia com tanta facilidade dominar a natureza. A autoridade sobre os demônios. Enquanto caminhava pelas ruas e aldeias e até mesmo em uma sinagoga de Israel, ele se deparou com pessoas que eram escravizadas por demônios. Jesus libertou essas pessoas com grande autoridade e veio espanto sobre todos e falavam uns e outros, dizendo: Que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Autoridade para ensinar. Frequentemente, citamos outros professores, escritores ou especialistas em nosso campo de estudo, mas Jesus não tinha que fazer isso. Ele falou com sua própria autoridade, porque toda autoridade no céu e terra lhe fora dada. Autoridade para curar. Jesus curava, e isso era notório em todos os lugares por onde passava. Muitas vezes curou pessoas quando as encontrava pelo caminho ou quando elas o procuravam, onde ele estava. Vale destacar que a sua bendita ação em benefício das pessoas aconteciam estando elas perto ou longe. Vejamos, perto há vários relatos de pessoas doentes de diversas enfermidades que tiveram um encontro com Jesus e foram curadas apenas com suas palavras. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas, capítulo 13, versículo 12. Longe, um centurião romano se dirigiu a Jesus dizendo que seu servo estava em casa muito doente. Prontamente Jesus diz que irá à sua casa para curar aquele servo. O centurião diz não ser digno de receber Jesus em sua casa. Ele diz a Jesus que bastava uma palavra e seu servo seria curado. Ele argumenta que sabe o que é dar uma ordem e ser obedecido. Que ele ordenava a um de seus soldados que fosse, e ele iria, e a outro que viesse e ele veria, que ele também estava sujeito a ordens. Então Jesus disse àquele centurião: Vá, assim como você creu, assim acontecerá. E aquele servo foi curado.